Pessoal, quem puder chegar mais perto, melhor aí, ajuda a ouvir e fortalecer essa conversa. Eu não vou me prolongar muito, na verdade, meu papel aqui é mais mediar a conversa dessas três pessoas que eu admiro muito, assim, tipo, de verdade. Agradecer vocês, Tássia, Fábio e Carol, entrar nessa com a gente aí, num espaço que não é o espaço onde normalmente nós estamos. Na verdade, aqui vamos ampliar um pouco essa discussão em relação ao campo da resistência. A gente percebeu até agora que no contexto brasileiro e do racismo estrutural, como ele se coloca, ser negro e conseguir sobreviver é um ato de resistência, é um ato político. Considerando aí as estatísticas que a gente tem de morte de jovens negros na periferia, conseguir superar essa situação positivamente, saca? E ascender aí uma carreira de qualidade como a que vocês têm não é uma coisa fácil. Isso por si só é resistência. Mas aqui, na verdade, vamos ampliar um pouco essa discussão para o lance de como essa existência, que já resiste por si só, como ela é potente dentro da produção musical ou produção cultural. E eu queria ouvir isso de vocês, assim, quais foram, assim, qual que é a treta de conseguir chegar onde vocês chegaram? Tipo, sendo mulher, sendo preta, sendo... Certo? Vamos lá. Eu jogo essa pergunta de saída e depois a gente abre aí pra galera. Tássia? Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Tássia Reis. E assim, é muito louco a gente pensar numa parada que está acontecendo agora, né? Oi, querido, Discord, já tá na casa, salve, salve. Eu vi escrito aqui, mas não tinha achado você ainda. É muito louco pensar enquanto está acontecendo, né? A produção cultural, né? O mercado fonográfico mesmo, assim, ele não é para amadores. Ele não foi feito para nós independentes, tá ligado? Só que ser amador e independente é diferente, na verdade. Então a gente tem entendido isso de uma forma para não morrer, saca? Para não morrer na praia. Tentando burlar as armadilhas que vão aparecendo pra gente. Então a forma que eu falo a gente, porque eu tenho uma equipe de mulheres negras, inclusive, que são duas produtoras, né? Uma manager, uma produtora, a Juliana de Jesus e a Isis Carolina, que também é do Sistema Negro, inclusive. E a gente vive pensando em como a gente vai fazer para contornar esses obstáculos que já estão impostos pra gente, tá ligado? Que a gente não vai conseguir remover, sabe? Como a invisibilidade, na questão, assim, a gente... a minha essência é do rap, eu venho do rap, da cultura hip-hop, antes de qualquer coisa, como dançarina de danças urbanas. Mas hoje a gente transita por outros espaços, por misturar músicas, né? Por misturar com jazz, misturar com... Enfim, com toda a produção de música preta do mundo, a gente dá uma misturada, dá uma bagunçada. E a gente acaba circulando em outros territórios, né? Nas casas de jazz, nas paradas de MPB, e vai indo para outros lugares. Mas isso também acaba, de uma forma, não era estratégia inicial, mas acaba sendo uma, porque no cenário do rap, os line-ups são extremamente machistas. E assim, quando a gente coloca isso como uma problemática para os caras, eles falam que não, eu não sou machista, porque no meu grupo tem uma menina que canta o refrão, porque eu chamei você em 2014 para cantar comigo, tipo, querida, porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, eu não sou machista. Só que, tipo, o machismo, ele é uma estrutura na sociedade, ele é institucional, assim como o racismo, e ele afeta em todas as coisas. Na música não é diferente, na música como um todo. Mas como eu venho do cenário rap, né, acaba que essas minúcias os caras não conseguem perceber. Então você vê um line-up gigantesco só com homem, com tanta mulher produzindo coisas, tipo, fantásticas, tipo, em pleno 2016, o ano das rachadas, tá ligado? E, tipo, e não ter mina é um absurdo, entendeu? E, tipo, isso é um absurdo. E aí as nossas pautas não ser levadas a sério e todas as questões são minúcias, assim. Eu vou falar uma coisa aqui. Segundo, não sei se eu posso falar o nome, mas vou falar. Segundo o Spotify,
os meus ouvintes mensais, o geral, as pessoas que escutam lá, a maioria são homens. 59% são homens. Mas, no recorte de quem é fã, de quem dá o seguir lá, sabe? Ao contrário, 59% são mulheres. Então, eu tô pensando sobre isso ainda, porque os homens, eles escutam, eles vão no show, eles compram a parada, mas eles não dão braço a torcer, eles não seguem, eles não dão seguir lá, ou compartilhar, que é importante pra gente, pra mim, que vem uma artista desse tempo, que vem da internet, né? Como eu acho que quase todo mundo que vem do independente. Então, tipo, qual é o problema do homem reconhecer que ele gosta de uma artista mulher, saca? É muito louco, porque até quando vão chegar pra mim, querem tirar uma foto, por exemplo, eles falam assim, porque a minha namorada gosta de você, eu vou tirar uma foto com você. Aí eu pergunto, mas cadê sua namorada? Ela não veio. Mas ele tá lá pra tirar foto. Então, tipo, é verdade. Parece engraçado, mas é verdade. Porque assim, eu não tive dificuldade nas questões sociais, é claro, em me identificar com os Racionais. Quando o Racionais cantou Nego Drama, eu me identifiquei. Vida Louca, a parte 1, 2, 3, 59. Tipo, eu me identifiquei. Claro que faltava... não me contemplava 100%, porque não eram mulheres falando, sabe? Mas eu me identifiquei, não tive dificuldade. E assim como Racionais, e assim como tantos outros grupos por aí, eu também canto sobre coisas sociais, canto sobre outras coisas, tá ligado? Então qual a dificuldade da pessoa reconhecer que ela se enxerga naquilo, saca? É isso, acho que eu falei pra caramba, eu gosto de falar, hein, gente? Tira o negócio da minha mão. Carol, vamos lá? É eu agora? Tem certeza? Sim. Vamos lá, por favor. Pode ser ele, não? Ai, meu Deus. Posso pedir ajuda da Ana? Vamos lá. Me ajuda, Ana. Ai, gente. Não, então, acho que o caminho da Carol apesar do funk ser bem diferente, principalmente do nosso mercado no Rio de Janeiro ser bem diferente de São Paulo, eu acho que a Carol, ela passou por situações parecidas, assim, dessa questão do funk. Primeiro que o funk é um estilo musical que começou dominado por homens, como quase todos os estilos, né, principalmente o rap. Então, no funk, principalmente na putaria, se canta-se muito a versão do homem, né? Quero te qualquer coisa com você, tipo, e nunca a visão da mulher. Eu acho que o que a Carol, ela começou a trazer, de alguma forma, era, tipo, a visão da mulher dentro do funk. Então, tipo, uma coisa que a gente brinca, assim, eu acho que tá perto demais. Gente, ela é minha empresária, entendeu? Ela fala melhor do que eu sobre mim. Não falo melhor do que... Só a Carol sabe o que ela é, na verdade, e é isso. Hoje a Carol, ela é uma artista independente porque ela canta funk, não só funk, mas ela quer trespassar mesmo por vários estilos e também ela quer cantar a realidade dela. Então, muitas vezes, várias gravadoras, provavelmente se ela tivesse uma gravadora que não seja independente, né, de um material de um artista que não é independente, você está ali sufocado pelo mercado, pelo produto que eles querem que você forneça. E, na real, quem é artista independente, está lá pela arte, ele quer cantar a verdade dele. Então, a Carol hoje, ela canta putaria do jeito que ela quer, porque ela é uma artista independente. Provavelmente, assim, se vocês pegarem outras funkeiras, tipo, principalmente lá do Rio de Janeiro, as que fazem mais sucesso, elas estão dentro de gravadoras e não necessariamente, tipo, elas cantam as mesmas coisas que elas cantavam bem no começo. Então, tipo, a partir do momento que você entra na indústria da música, literalmente, e se você não se firma independente com um pé no chão muito certo do que você quer e sabe que vai passar perrengue e sabe que, tipo, não vai ser tão fácil assim chegar na TV, chegar na rádio, etc e tal, mas o que você canta é tão importante pra você que é meio literalmente que foda-se o mercado e foda-se o dinheiro e foda-se tudo isso, a partir disso é que você vira e fala, eu gosto da minha arte, eu vou ser artista independente e isso pra mim é mais importante do que qualquer coisa. Foi isso, assim, o meu caminho com a Carol foi bem esse. Encontrei ela e ela sempre falava, Ana, olha, a gente vai trabalhar junto e tal, mas eu sei o que eu quero cantar, eu mando nas minhas coisas, eu não vou aceitar tudo, tipo, porque, como é que você falou hoje? Que quem tem personalidade não
É difícil tomar uma decisão. Não, as coisas se tornam mais difíceis quando você tem personalidade forte. Porque quando você não tem personalidade, você aceita qualquer coisa, né? Essa foi a frase. Aí essa foi a frase que é tipo assim, a gente é meio que um impasse, assim. Às vezes surgem várias oportunidades, principalmente para coisas maiores e empresas e tudo mais. Só que é sempre ponderar o que ela quer e a verdade dela, se ela vai continuar carregando essa verdade. Porque se ela simplesmente só quisesse fazer sucesso, eu acho que a gente já tinha feito várias coisas, como ela fala, ela já estava cantando Melody e super fazendo coreografias no palco e etc e tal, mas não é o que ela quer fazer. Acho que é isso, a versão da Carol sobre... Fábio? Eu acho que, antes de tentar explicar o caminho de todo mundo aqui, primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio, parte 1, sou produtor musical, tenho uma marca de skate, desenho tênis, eu faço um monte de coisa, na verdade música é só uma delas. Eu acho que o mais importante quando eu penso em música e resistência, a gente tenta pensar nessa diferença entre o que é moderno e o que é contemporâneo. E pensando no que está acontecendo no mundo agora, nesse momento, nesse horário, no mundo inteiro, molecada da África, molecada dos Estados Unidos, aqui do Brasil, o que está acontecendo é que a gente tem uma nova visão do que significa resistência. O fato dela falar o que ela fala na música dela, além de ser resistência, mais do que isso, é identidade também. E o problema maior, aí é local, né? Sair do global para pensar no local. O problema maior que o negro brasileiro tem aqui é que a gente não se aceita como a gente é. A gente é o filho coitado da diáspora, porque a gente não tem tanto contato. A nossa história não foi tão fincada assim, de uma maneira expressiva, como foi em outros lugares, que a diáspora, que os filhos da diáspora também migraram. Então, o negro americano, ele sabe o que é dele, dentro da cultura americana, ele sabe o que é dele. O nosso é sempre meio de canto. Então, o samba é nosso, mas o carnaval é uma arma do governo de controle, na verdade. Então tem muito mais de verdade, de raça na música dela do que no carnaval, como ele foi concebido para ser acompanhado ano após ano, todo mês de fevereiro ou março, aqui no Brasil. Então quando a gente pensa em resistência, o fato de cada um estar aqui fazendo o que gosta, acho que a resistência já mora ali. E eu percebi logo no começo, por ter um irmão que já tem uma carreira nesse meio, sou irmão do meio do Rappin' Hood. Então ele já tinha o programa dele de rádio, já fazia música, eu acompanhei muita coisa, sei lá. Ela falou do Racionais, eu conheci o Brau do Racionais, era o Pedrinho que ia em casa comer pipoca com Ajinomoto, assim. Então, minha visão do que é o rap no Brasil é diferente. Então, quando eu comecei a fazer minha música, eu só queria estar longe do meu irmão para não ser percebido como o irmão dele. Eu tive que criar meu próprio caminho. E aí eu comecei a perceber que existiam outras pessoas fazendo a mesma coisa nas suas áreas. Então, quando eu penso em resistência, eu penso nisso. Na verdade, é um termo amplo. Porque quando você diz resistência para um artista, ele de repente está rasgando a cartilha do que significa ser artista, do que significa a arte dele, toda vez que ele vai lá e repete aquela fórmula. Primeiro eu escuto a base, aí eu escrevo a rima. Ou primeiro eu escrevo a rima e depois eu penso numa base que acompanha aquilo. E aí todo mundo aqui é bichinho bem visual, assim. Você escolheu a roupa para você sair de casa hoje. O tênis, a bermuda, a camiseta. Ela também, eu também. Então, somos bichinhos muito visuais. E nesse momento, o visual está mandando. Então, quando a gente, pelo menos na minha opinião, é o seguinte, que quando a gente fala de música e resistência, nesse momento, 70%, 80% do jogo é imagem. Não é a música que está no ponto... A coisa mais importante que é apresentada agora não é mais a música, é a imagem. Então, a sua imagem tem que ser forte o bastante, tem que ser uma extensão da sua personalidade, do seu caráter. Não, putz, minha personalidade é forte.
a parte visual do trabalho dela vai ter que ser forte tanto quanto. Senão nem ela vai dar ok para aquilo ir para a rua. Então a gente está falando sobre música e resistência, e na verdade a gente deveria falar mais sobre imagem. E eu acho que o jogo aqui está sendo vencido não só pela música, mas pela imagem. Eu acho que o mais importante é a imagem. E agora não tem mais o bloqueio não existe mais. As meninas falaram dos artistas que não são independentes. Nesse momento, todo artista que é assinado com uma multinacional está te imitando. Não é o contrário mais. Agora mudou o jogo. Vocês que vão dizer o que vai ser a próxima fase do jogo, são vocês dizendo. O cara que está lá na multinacional está desesperado. Falando, como que essa menina que não tem o mesmo investimento tem tanto view no YouTube e está lotando tantos shows? É o contrário, esquece, eles já perderam o jogo. Acabou. Agora cada uma de vocês vai abrir uma editora, vai cuidar dos seus direitos autorais e vai sentar, quando tiver que sentar com uma multinacional, vocês vão dizer para eles como são as coisas, e não o contrário. Já mudou. Quanto a isso, eu não tenho mais problema nenhum. Eu estou contente de estar aqui com vocês, é isso. Gente, vamos tentar fazer mais barulho com os caras lá? Quem topa aí? Mais barulho. Porque não é possível que uma batalha de robôs ganhe dessa conversa aqui, né? Vamos lá. Não é possível. Bom, acho que o Fábio trouxe uma questão também que é interessante aqui, e que é uma coisa que sempre me pega também, e que, como integrante do coletivo Sistema Negro, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que o Og e a Joana também falaram bastante aqui. A gente conseguiu resolver, e aqui eu tô falando a gente, os negros conseguiram resolver assim, você consegue construir o seu lugar e dar base firme para ele, basear ele numa imagem forte, quer dizer, no lugar de resistência, que na verdade é a afirmação de existência. Eu sou isso aqui, eu não preciso nem negar você, eu vou afirmar o que eu sou. E aí você se resolve aí com as suas questões. Isso está na música de vocês e todo o trabalho que vocês realizam. Mas aí a gente bate num lugar que na música, por exemplo, é a promoção, que na arte a gente chama de curadoria. Quer dizer, tem um lugar agora que é talvez a nossa última barreira, que é a de acesso. Quer dizer, vou pegar um exemplo disso, uma outra marca me convidou esses dias para falar sobre por que nos eventos deles sempre convidavam brancos. Eles queriam mudar um pouco essa perspectiva. E aí eu fui bem honesto pro cara. Eu cheguei e falei, olha para as pessoas, olha pro seu site, olha as pessoas que você está colocando como curadoras. Elas são todas brancas. E é natural que elas só chamem brancos. Na sua agência, o RH é todo branco. E quando... Eu converso isso muito com muitos amigos. Assim, a questão é, se você bota para circular na sua rede que tem uma vaga de trabalho na sua agência, você só vai alcançar pessoas brancas, porque a sua rede só é formada por pessoas brancas. A questão é como que a gente transcende agora esse lugar. Quer dizer, como que eu alcanço esse lugar da curadoria. Quer dizer, esse lugar da promoção. De ser o cara que abre a porta e abre a porta para todo mundo. Porque a gente tem um último estágio aí para vencer, que é não ser só o artista, mas ser o diretor artístico, saca? Ser o diretor de criação, ser o diretor de cena, saca? Ser o vereador, ser o presidente de alguma coisa, saca? De alguma empresa. A gente tem esse desafio de transcender agora o lugar... A gente está cada vez alçando voos mais altos. E eu queria entender para vocês como que vocês lidam com esse lugar, porque você sendo o artista, em algum lugar você tem essa seleção que te transcende também. Vocês enfrentam muito problema com isso? A galera, assim, resumindo, a galera fecha muito a porta para vocês? Ainda rola muito isso? Tá bom, eu falo. Vencida pelo cansaço. Olha... eu vejo como uma faca de dois gumes, assim. Você ser quem você é, né? Você imprimir a sua personalidade na sua música, enfim. Você ser essa figura, eu ser a Tássia Reis, ao mesmo tempo que muitas pessoas vão se encantar pelo meu discurso, pela minha fibra, pela minha força,
isso vai impedir que eu chegue em vários lugares também. Porque nem todo mundo quer ouvir essas coisas que eu falo. Que geralmente eu não passo pano e não... Enfim, geralmente. não é muito do meu feitio. Isso eu acho que se dá por conta da minha identidade mesmo, da minha personalidade. Eu acho que sempre fui assim desde criança e conforme o tempo vai passando, eu só vou ficando mais insuportável. Graças a Deus. Né? E eu sinto que, das coisas que chegam pra gente, que a gente fica sabendo, já é doloroso, tá ligado? Porque assim, a gente, apesar dos pesares, apesar da pouca estrutura que a gente tem e a gente faz milagre, tá ligado? A gente conseguiu fazer coisas, assim, memoráveis, em pouco tempo. Trabalho de qualidade, enfim. Mas, assim, chega pra gente que... porque fulano de tal, da casa fucking, não sei da onde, queria seu contato. Porra, mas por que você não passou, tá ligado? A pessoa fala e não passa, tá ligado? Então, tipo... não, porque o festival lá não sei da onde, lá de cima, lá do norte, falou bem de você. Tipo, que legal, mas e aí? Mas, tipo, você pode colocar a gente em contato? Não põe. Então, tipo, beleza, a gente vai fazer o caminho mais longo para chegar nas coisas. Mas eu sinto que as pessoas podiam colaborar, não ajudar, porque eu não gosto da palavra ajuda, mas elas podiam colaborar muito mais com as coisas e elas acabam impedindo, assim, sabe? Não sei se é pelo medo de perder espaço, que eu acho que é uma coisa idiota pra caramba, porque, tipo, dentro do cenário musical, na verdade, quanto mais produto, quanto mais música a gente tiver, né, falando em música como produto, porque assim, a pessoa não fica ouvindo lá uma música o dia inteiro, né? Quer dizer, eu fico, mas tipo, uma hora você vai mudar, o Spotify vai te mandar para outro lugar, o Deezer vai te mandar para outro. Tipo, você ouviu várias coisas no mundo, então, tipo, você não vai num show de uma pessoa só, tá ligado? Então, pelo contrário, você fica estimulado para ouvir mais coisas em mais shows e tudo mais. Então, esse lance do espaço que eu sinto que acontece assim, que é o medo de perder, ele acaba delimitando e faz com que ninguém cresça, tá ligado? A gente fica na bolinha, exprimido, e não consegue acessar as outras coisas. Isso é do que eu vejo. Agora, o que nem chega em mim, que é o mais triste, né? Que talvez eu nem vá saber. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A Carol é essa pessoa que vocês veem, mas ela é muito tímida. Tipo, quando o Márcio fez o convite pra ela, eu sempre converso e tal, e ela sempre fala, Ana, mas você vai estar lá comigo, né? Porque realmente, assim, é engraçado, mas isso não é uma coisa que era comum à realidade dela. Até como artista, o que a galera, né, consome geralmente é mais a sua música, e a partir de um momento a Carol começou a falar coisas que fazia sentido pra muita gente. E aí começaram a convidar elas para esse tipo de roda, porque querem ouvir a opinião dela, mas muitas vezes ela se sente travada, porque ela fica tipo, cara, o que eu vou falar? Várias vezes ela falando, você tem que falar porque você fala bonito. Eu falo, não, mas a galera quer ouvir também o que você tem para falar. Então, assim, esse momento ela vai se soltando aos poucos, já vou avisando. Quando faltar 10 minutos para terminar, eu me solto. Da hora. Bom, gente, isso aqui é um lugar de segurança, fiquem à vontade para falar quando quiserem. Fábio, você... Na verdade, eu acho que desde o começo, minha primeira escola para lidar com público ou com a opinião do outro foi o skate. Foi no skate que eu aprendi quem eu era, na verdade. Esse negócio de você chegar numa pista e o menino que o pai tem grana, ele tá com o skate mais legal, com o tênis mais legal, ele ocupa o mesmo espaço do menino que não tem skate direito, que tá com o tênis remendado ali e tal. Então, quando eu migrei pra música, pra trabalhar com música, eu já tinha toda essa... Tudo que eu tinha aprendido no skate, assim. Então, eu nunca tentei pensar nisso, mas é claro, a gente sempre pensa na ideia dos gatekeepers, dos caras que estão na porta e dali você não vai passar. Mas num determinado momento, eu trabalhei por 11 anos na Trama, na gravadora. E o João e o André, os dois donos, eles eram
meus chefes direto, eu não tinha que falar com nenhum outro executivo, né? Eu falava direto com eles, cuidava de um selo, era o temido E&R, cuidava de artista e repertório. Fiz isso por 10, 11 anos. E por conta do legado no skate, quando eu fui trabalhar na Trama, eu já fazia música. E aí o João falou, a gente quer assinar você com a gravadora. Eu falei, não, não quero. Eu vou ao estúdio, gravo e licencio para você. Que já era exatamente o que eu fazia no skate. Você desenvolve seu próprio produto, desenha o shape, desenha o logotipo que vai no shape, tudo. E você dá direito para o terceiro, para aquela empresa de comercializar aquele produto. Então eu pensei na música da mesma maneira. Eu ia para o estúdio, pagava do meu bolso, montava, chegava para a Trama e falava, eu quero tanto e durante tantos anos você pode usar essa gravação me pagando tantos % em cada item vendido. Então eu não tive que pensar nisso. Eu acho que eu só tive que pensar nisso de verdade quando as pessoas começaram a prestar atenção no que eu estava falando nas rimas. Aí quando isso aconteceu... Desculpa. Quando isso aconteceu, eu percebi que eu tinha que não ser só o artista, mas ser um administrador também. Pô, cada música que eu faço, eu tenho que editar a música, tenho que tirar o... Na época era GRA, agora é ISRC. Tinha que tirar a identidade da música e eu não queria que essa identidade fosse tirada por terceiros. Aí eu fui lá e abri minha editora. Hoje em dia eu cuido dos direitos autorais do Kamal, do Rashid, do Amiri, dos meus. Então eu não tive muito tempo de pensar em quem era o inimigo. Eu tive que me fortalecer de alguma maneira e abrir uma empresa e pagar contador todo mês e ter controle sobre o que eu estava fazendo. Então, assim como disse a Tassi, tem muita coisa que você só vai descobrir depois. Então eu fui descobrir, sei lá, 6 anos depois, que era para eu ter tocado num festival com um artista americano que eu gosto muito. Aí não me chamaram para tocar com o artista, me chamaram para ser o tradutor. Ah, Fábio, você morou fora, você fala inglês bem, você vai ser o tradutor. Aí me botaram de tradutor. Então não foi minha arte que me deixou mais próxima dessa pessoa. Seria importante para minha vida, enquanto artista, tá no mesmo espaço com aquele cara, não como um tradutor, e sim como um artista, como um igual, né? E eu só descobri isso 6, 7 anos depois. Então, contando o tempo, quando eu descobri, eu já tinha me desligado dessa energia, eu não estava mais preocupado se eu ia estar naquele espaço como um artista ou não. Acho que é coisa da vida, e na maioria das vezes tem uma coisa que não tem nada a ver com raça, nem posicionamento. Aí é da guerra do ser humano, dele olhar para o próximo e falar, pô, eu posso a mesma coisa que ele, mas ele também pode a mesma coisa que eu. Aí são outras limitações, aí varia de pessoa para pessoa, independente da taxa de melanina, mas tem isso também para a gente pensar. E aí volta para a parada do negro brasileiro, dele saber quem ele é, olhar no espelho e se reconhecer e traçar um caminho e continuar andando. Eu penso mais nisso. Posso falar uma coisa? Claro, vamos. Não, eu entendo que eu acho que enquanto ego, nós somos todos humanos. Essa hashtag pode entrar enquanto ego. Mas, enquanto artista, no cenário, a gente percebe que as pessoas que mais se desenvolvem são as pessoas brancas. Então, eu não consigo desassociar isso da questão racial ainda. Mas acho que tem o lance também da gente entender que nós aqui, a gente é exceção entre os artistas, né? Porque, assim, apesar da gente... enfim, vou falar dessa maneira mesmo. Entender que existe um boicote, tá ligado? A gente ainda é exceção, porque a gente você é um cara extraordinário, que faz coisas incríveis e é uma referência para todos nós. A MC Carol, maravilhosa, e é uma referência no que ela faz e está instigando pessoas do funk, do rap e de todos os lugares. Maravilhosa. Eu também sou maravilhosa. Gente, Leonina, né? palmas sempre mais alta que o robô, por favor. Sempre. Mas, assim, esse lance que você fala da identidade, eu super concordo, porque, assim, existe a parada do autoconhecimento e da autoestima que a gente não superou ainda aqui no Brasil, porque a gente
não teve meios para fazer isso. Então, eu linko isso com o lance da imagem. Acho que é por isso que a gente se afirma tanto hoje, porque é importante, eu tô até arrepiando, é importante a gente se afirmar, porque as pessoas precisam enxergar que elas podem fazer as coisas, saca? Elas precisam entender que é possível, que é claro que tem diversas problemáticas que podem impedir e vão boicotar de alguma maneira, mas que resistir, né? Existir é importante para que a gente consiga superar e fazer um trabalho diferenciado e conseguir alcançar as coisas mais longe. Mas falar que é fácil não é, né? É bem difícil. Né? É bem difícil mesmo. Sempre vai ser. Na verdade, conforme você vai andando nesse caminho, que a gente está trabalhando basicamente com propriedade intelectual. Você está escrevendo sua música, fazendo seu clipe, e tem sempre algum elemento autoral no que você está fazendo, por conta da imagem. E você tá... Artista é tudo louco, né? Tá olhando pro mundo e fala assim, não, eu tô fazendo um negócio aqui, você tem que prestar atenção. Não, por que eu vou prestar atenção? Não, porque eu tô dizendo que é muito louco. Aí você tem que criar um exército de pessoas que acreditam que o que você tá fazendo é realmente muito louco, é relevante. Só que no meio do processo, no nosso caso, também tem essa história de você olhar pra você e se gostar. Eu acho que tem uma coisa que não acredito que morreu no Brasil, entre os negros brasileiros. Mas, do ponto de vista comercial, quando a gente transforma a arte em arte comercial, o negro brasileiro ele se gosta menos do que o negro americano. Então, eu lembro quando, no meu segundo ano na Califórnia, teve um dia que meu pai de intercâmbio, um senhor loiro, Paul Mark Williams, é meu pai de intercâmbio, toda vez que eu vou para a Califórnia eu fico na casa dele. Ele foi me pegar na faculdade, ele era meu professor de literatura americana. E ele foi me buscar na faculdade e falou, a gente precisa passar na Tower Records. Pô, o Olga conhece a Tower Records, você acha que é uma... Acho que agora tem a Amoeba, mas a Tower era a melhor loja de discos para você ir nos anos 90. E o Paul foi me pegar na faculdade e falou, a gente precisa ir até a Tower Records hoje, você vai comprar um disco e eu vou comprar um para cada pessoa da nossa casa. Eu falei, mas por que você vai fazer isso? Não, depois eu te explico. A gente entrou numa Tower Records e ele comprou 5 CDs do Thriller, do Michael Jackson. Em março de 96, de alguma maneira, foi quando lançaram alguma coisa nova do Elvis Presley. E o disco entrou no Top 40. E o Thriller tinha uma parada que até 99 ele não tinha saído do Top 40. De tempos em tempos, o disco do Michael Jackson entrava no Top 40 de novo. É o disco mais vendido da história da música gravada dos Estados Unidos e do mundo. E aí, sabe o que esse cara branco, descendente de gente que mora no Texas, fez? Ele falou, olha, se a gente não comprar 5 CDs do Michael Jackson, ele corre o risco de cair nas paradas e o Elvis Presley vai ser o artista americano mais vendido de todos os tempos. A gente tem que comprar o disco do Michael Jackson. Um cara muito loiro, do Texas, meu pai de intercâmbio... Palmas, sempre, ó, me lembra? ensinou isso. E aí eu entendi que na luta que a gente tá diariamente para descobrir quem a gente tem um monte de aliado que na verdade é invisível. Ele não estava pensando na história da família dele, ele estava pensando na minha. Ele falou, não, Michael Jackson é o artista mais vendido da música dos Estados Unidos, ele tem que continuar sendo. Aí ele entrou numa Tower Records e gastou 50, 60 dólares e comprou aqueles CDs e me deu um de presente. Não, a gente precisa comprar. Então, se ano que vem isso mudar de alguma forma, ele vai fazer a mesma coisa. Só falar uma coisa aqui rapidinho, a gente estava em outro debate, me metendo aqui. Eu acho que o nosso processo, acho que a gente como negro talvez não tenha nem autoestima mais baixa do que o negro americano. Eu acho que os processos que a gente passou são diferentes dos processos que os negros americanos passaram. Com certeza. Então eu acho que por isso a gente tem uma identidade, a gente reflete a nossa identidade de uma maneira diferente da deles. E até numeralmente, sei lá, porcentageicamente falando, eles têm muito mais negros do que a gente, né? Então a gente é uma população negra muito maior. E eu acho que é isso, porque a gente sofreu um processo de embranquecimento e uma coisa completamente diferente da deles. Vai falar, Olga? Eu só queria que vocês comentassem um pouco, a gente deu uma pinçadinha nisso no debate passado. É muito interessante quando a gente vê nos últimos 2 anos, 2 anos atrás,
teve artistas que conseguiram transformar esse zeitgeist do momento, essa questão da resistência, do orgulho negro, em algo super comercial. Eu concordo muito quando o Fábio fala da questão da imagem, entendo muito quando a Tássia puxa para essa coisa do empoderamento. A gente viu na Beyoncé e no Kendrick. Como eles conseguiram transformar a nossa luta em algo comercialmente tão legal? Tipo, muitos brancos comprando e cantando letras que há 10 anos atrás seria impossível eles cantar. E como a gente consegue, de certa forma, se inspirar ou tentar fazer isso no Brasil? É possível? É a mesma coisa? Sabe qual é o segredo dos negros americanos? Um não fala mal do outro. Não publicamente. Nunca. Nunca. Você não vai ver o Russell Simmons falando mal do Master P. Você não vai ver o Jay-Z falando mal do Nas, já aconteceu. A Zilia Banks. Mas depois... não. Mas às Tem que vezes falar de todo mundo, né? Então. Mas é. Ela é biruta. Gente, vamos abrir pra pergunta. Tem mas a... peraí, ele perguntou. Oi? A Olga perguntou. Só uma pergunta. Ah, foi uma pergunta, desculpa. Olga, eu só acho que o negro americano ele não costuma falar mal Uhum. do outro. Isso não acontece. Então, a Ebony, a revista americana que foi usada como guia para a raça aqui no Brasil, certo? Quando a Ebony deixou de ser uma revista para falar de Black Hollywood, para falar de Hollywood dos negrões, e começou a falar de tudo de bom que acontecia entre os negros, entre os afro-americanos, ela cresceu. Então ninguém vai questionar que o dono da Ebony hoje em dia não é mais um grupo de negros americanos. Como a gente questiona aqui no Brasil que a dona da editora que faz a revista Raça é uma coreana. Entendeu? Então o brasileiro, a gente tem uma mania de ir muito mais a fundo, muito mais rápido. E às vezes se perde no caminho. Os gringos perceberam que é de outra maneira. Não, a gente não pode falar mal. A gente discute as pessoas, não a ideia, né? A gente agride a pessoa, não a ideia. É isso. Tem várias coisas que eu não concordo, mas eu entendo que, tipo, se é um irmão meu que falou... Por favor, Tássia, só ver. Eu acho que tem uma coisa de estrutura mesmo, né? Primeiro, a gente não é dono de gravadoras aqui. Tipo, são pouquíssimas, estão começando a se estruturar agora. Quer dizer, tivemos em algum momento da história, mas elas não se consolidaram. O negócio de gravadora acabou, né? Agora não todo se mundo é uma agência de consolidaram. publicidade. Então, mas na gringa ainda existe, sei lá, o selo, sei lá, o Kendrick tem a TDI, ele só conseguiu expandir depois que ele conseguiu fortalecer a TDI também, né? Enfim, independente, mas é um nome forte 60% da TDI é o Dr. Dre, é o Dr. Dre que fundou, pô. Mas então, mas eles são pretos, o Dr. Dre também. O oitavo bilionário americano negro que bancou 60% do jogo. Pô, então, mas aí não foge do que eu tô falando, que assim, as pessoas que têm o dinheiro, que conseguem investir nesses artistas são negros. Sim. A gente ainda aqui não tem essa condição, tipo, de conseguir tipo, chegar e fazer uma produção gigantesca falando sobre isso e botar lá. Agora a gente está tendo destaque porque a Beyoncé fez. E aí as pessoas querem saber se tem gente fazendo aqui igual a Beyoncé, entendeu? Só que, tipo, é isso na questão. Só que também tem um lance de que há boatos de que Beyoncé não vai conseguir mais fazer as coisas que ela fazia porque ela fez o Lemonade. A polícia de Nova York ficou puta com ela. E ela não pode entrar mais no Canadá. Então, tipo, quando você... o lance que eu ia falar, aquela lá da faca de 2 gumes, eu nem falei, porque eu fui pra outra parte, eu não sei se eu falei, não lembro, na verdade. Quando você diz sim pra uma coisa, você está dizendo não pra outra, saca? Então, quando esses artistas, eles resolvem se posicionar politicamente, né, na questão racial, eles estão dizendo não para umas outras coisas. Ou seja o discurso, porque daqui para frente, se o Kendrick resolver fazer alguma coisa que dê de encontro com o que ele está falando agora, ele vai ser cobrado. E a Beyoncé também. Agora, a gente aqui é meio assim, acho que a gente não tem muito... Embasa não tem grana para fazer o tamanho disso, né, ainda. A gente pode até fazer, mas acho que a gente não tem grana para fazer isso. Eu concordo que lá na gringa, quando algum preto faz alguma merda publicamente, eles chamam de cantinho e conversam, né? E aqui a gente expõe na internet. Não acho que é ruim, porque também existem coisas que precisam falar. Mas o meu método é de chamar no cantinho e conversar. Eu vou chamar já tive problema com um monte de gente, mas ninguém sabe. Casé, deixa eu só fazer um PS que eu acho importante nesse momento, principalmente porque a gente
estar aqui com duas representantes do que eu acho que eu vou falar agora. Uma coisa que acontece, eu acho que nos Estados Unidos, que era uma forma, né, de fazer isso. Acho que a Beyoncé ela ficou no mercado durante muito tempo. Ela alcançou um público muito grande para depois ela falar e fazer o que ela quiser. Hoje em dia, eu acho que aqui no Brasil, principalmente para o movimento negro, existe uma forma, né, que eu acho que é um approach que eu acho que vai levar para mais pessoas, que é se aliar a, teoricamente, marcas ou ir ir literalmente na Globo ou não sei o quê, que várias pessoas do movimento rechaçam as pessoas do movimento negro que fazem isso. Verdade. E isso é uma forma, querendo ou não, de você ampliar o assunto e chegar na casa de uma mulher lá no Nordeste, que a única forma dela ver a Carol, dela ver a Tássia, dela ver Djamila, dela ver um tanto de mulher, é na TV. Então, assim, aqui no Brasil está rolando um movimento que é muito forte em relação a isso, e às vezes essas mulheres não têm o apoio que elas precisam do próprio movimento. Então, assim, eu entendo que em todo movimento que você vai quebrar algum paradigma, você tem que ter o pé na porta, mas você também tem que ter, a conversa, o diálogo. E aí você precisa ir para um caminho que aí a gente brinca que é uma estratégia, a gente está indo ali por trás. As pessoas estão achando que a gente está fazendo uma coisa, a gente está fazendo outra. E aí, quando a gente conseguir fazer o que a gente quer, aí todo mundo vai assustar. Para mim, foi isso que a Beyoncé fez. E aqui, as meninas elas estão fazendo isso de alguma forma. E muita gente pode não estar percebendo, mas muita gente está. Então, isso para mim, nisso que você falou, eu acho que está acontecendo esse movimento aqui no Brasil, de uma outra forma, mas com uma estratégia parecida com Beyoncé e outros artistas, que é comer pela beirada ali, e na hora que você viu, já estou no meio do bolo, entendeu? É bem isso. Vou chamar no cantinho aqui, que o senhor gostaria de fazer uma pergunta. Então, a pergunta, aproveitando... Só fale o seu nome, por favor, para a gente saber. Sim, eu vou falar meu nome, mas veja, a pergunta vai ser sobre a Afro-Reg, aproveitando a galera do Rio. E o seguinte, eu sou o Pereira Mil, da Zona Leste de São Paulo e do Brasil. Agora, além dessa pergunta Afro-Reg, eu queria dizer o seguinte, referente ao negro americano e o brasileiro, eu tenho uma história rápida do negro brasileiro. Aqui em São Paulo existe a Rua do Samba. Eu conversando com os amigos na Rua do Samba, amigos qualificados, professores de faculdades, eles disseram, olha, nós temos problema entre nós. Quando a gente organiza um evento, vamos querer saber quem organizou, dependendo de quem organizou, aí um não vai, o outro não vai. Aí o outro citou o exemplo, por que a Parada Gay é o sucesso que é? Porque eles se jogam independente de quem organizou. Sobre a Afro-Reg, digam, cariocas. Qual é a pergunta sobre o Afro-Reg? A Parada Gay é um sucesso que é porque ela tem muito investimento de cultura. Alguém gostaria de falar sobre o Afro-Reg? Acho que ninguém tem Eu muito embasamento. É, Propriedade, ninguém é do Afro-Reg. Acho que ninguém poderia falar. Ninguém poderia falar. Mas tem uma pergunta aqui, da Yolanda. Olá, pessoas. A pergunta, basicamente, é como não cansar? Como vocês não cansam de estar o tempo todo sendo empoderados, de enfrentar e dizer, não, tá, vamos tocar o foda-se, faz do jeito que você quiser, que eu não aguento mais, sabe? Porque como mulher trabalhando na área de tecnologia, tem dias que eu só faço, tá bom, gente, vamos fazer do seu jeito, né? Já que todo mundo olha pra mim, que eu tô falando, que eu tô sendo a pessoa que fala demais das coisas, entendeu? Tudo é problematização. Tudo eu faço um barraco. E isso cansa às vezes. Tem dias que eu só sei e falo, tá, gente, faz aí, faz a piadinha que você tá fazendo, vamos rir junto. E isso é muito difícil para mim fazer isso. E eu acredito que vocês devem cansar muito mais, né? Porque eu sou no topo do preconceito, ao contrário de vocês. E, então, eu gostaria que vocês explanassem um pouco mais sobre isso. Eu não vou cansar nunca. Galera, mais alto que o robô, vamos lá, mais. Eu enfrento preconceito desde a escola, desde a creche, eu acho. Na creche já tinha problema, já era bem problemática. E aí eu me joguei no funk, já sabia que
não ia ser fácil, porque quando eu entrei, né, aí eu comecei a ver que no funk a maioria era aquelas mulheres de gostosona, né, com bundão, peitão e tal, e eu sabia que não ia ser fácil, e é isso, eu não vou cansar nunca, porque parece que o preconceito nunca cansa, né, tipo, quando eu posto uma foto, aí eu vou lá ler os comentários. Aí, tipo assim, tem tanto pessoas elogiando quanto pessoas ofendendo. E é sempre assim, entendeu? Então, se eles não vão cansar, eu também não vou cansar. Entendeu? A gente tem mais uma pergunta aqui da Lau. Lembrando que daqui a pouco tá chegando... Alguém quer responder mais? Não? A gente tem uma pergunta aqui da Lau. Lembrando que daqui a pouco tá chegando também mais um reforço aqui para falar de música e resistência com a gente, que é o Emicida. Fala, Lau. Galera, sempre mais alto que o robô, né? Não vamos perder esse procedimento. Eu acho que assim, a gente tem que resistir mesmo, e eu digo a gente porque eu acho que não é o movimento negro que tem que fazer, tem que ser um movimento humano, tem que ser todo mundo contra o preconceito. E eu acho que é uma questão de existir, de não ser mais aquela questão, como foi falada, de questão de melanina, mas uma questão de existir e mostrar conteúdo, né? Eu acho que a gente tem que parar para ouvir e respeitar. E aí eu concordo muito com a Carol quando ela diz, e tipo, você tem muita coisa para falar, você tem muito conteúdo, e aí você deveria ser menos tímida, porque você tem muito conteúdo, todo mundo deveria ouvir, sabe? E aí o que eu assim, não é bem uma pergunta, mas eu gostaria de ouvir de vocês, é isso mesmo, sabe? Se não é uma questão de mostrar mais, dar mais a cara, tipo, não que não, a gente não dê o que vocês não dê, porque eu sei que é difícil, mas de insistir mesmo nisso, de mostrar, você não concorda, mas é assim, tem alguém que vai ouvir, tem alguém que vai parar para ouvir, sabe? Aí eu quero falar. Eu quero falar. Posso fazer um adendo rapidamente. Eu posso falar aqui rápido? Todo mundo quer falar. Olha, eu quero... Todo mundo quer falar, agora não, mas é rapidinho. Vou até girar aqui. Olha, é rapidinho, só uma coisa. Eu me identifico muito com a MC Carol nesse ponto. Eu sou uma pessoa extremamente tímida também, introspectiva. E eu gostaria de falar de um livro chamado O Poder da Quietude, se não me engano, The Power of Quiet, que narra a história de Rosa Sparks, que foi a mulher que, quando mandaram ela trocar do lado de ônibus, dentro do ônibus, ela não trocou e ela foi presa. Foi a partir daí que o movimento negro americano teve uma grande força, ganhou uma impulsão nacional gigantesca junto com Martin Luther King. Então é muito importante que a gente saiba respeitar também os nossos limites, respeitar as nossas percepções, o quanto às vezes é difícil para a gente. E atrás existe o líder da quietude, vamos dizer assim, o líder do silêncio também, a pessoa que consegue conectar muita gente, e existem outras que são capazes de fazer o barulho que a gente eventualmente não faz, mas que a gente é capaz de inspirar e de levar à frente o movimento. Vamos em frente. Posso trazer só? Porque na verdade, uma história rápida, que é a minha história. Eu vim lá da favela em Osasco. Hoje tenho um doutorado pela USP. Fiz todo o esforço que você está falando, me esforcei para mostrar. Hoje sou um homem negro de classe média. Durante muito tempo trabalhei na publicidade, circulei nesse meio aí, mas sempre naquele lugar que o racismo brasileiro te força a estar, que é... Eu sou quase branco, eu não sou negro. Então faz a piadinha, você deixa passar. Você se coloca nesse lugar às vezes, saca? E fui lá, cheguei. Hoje sou um homem negro de classe média e tudo mais. O ano passado saí candidato a vereador e a minha pauta era racial. Nesse momento eu me tornei uma figura pública e as pessoas, tipo, passaram a me ver como negro. Porra, o Márcio é negro, velho. Chegou memorando pra galera. Sério? As pessoas descobriram, depois de 35 anos, que eu sou negro. Aí, nunca tive problema para arrumar trabalho. Sempre fui um cara que, em relação a isso, consegui circular bem. Sempre fui contratado em agência, sempre me chamaram, não só em agência, como organizações sociais. Depois da campanha, fiquei sabendo que abriu uma vaga num lugar que eu queria muito trabalhar. Não consegui o emprego. Encontrei um dos caras, os diretores da empresa ou da organização social, meio bêbado. Ele não me falaria isso se ele tivesse sóbrio.
mas meio bêbado numa baladinha, o cara me solta assim: Márcio, você é um cara muito bem cotado pra vaga. A gente contratou uma pessoa menos experiente, menos qualificada, porque a gente tinha o receio de que você fosse dar muita atenção para as questões raciais. Basicamente, o que o cara falou pra mim, ele não percebeu isso, mas basicamente o que ele falou pra mim foi: você é negro demais pra vaga. Então a gente vai contratar uma pessoa branca, menos qualificada, menos experiente. Então não é só uma questão de esforço. Essa barreira, somos todos humanos. Quando você vai pra rua, não é real, não acontece. É isso, não existe. É isso. Não é Não real. existe, não existe. Porque quando eu entro no Saint Marché, sei lá, eu moro lá em Perdizes e eu vou no Saint Marché. Quando eu entro lá, o segurança me segue. E a ele gente não segue outra precisa. pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha vindo do mesmo lugar que eu vim. Márcio, É importante. eu tive que falar pro segurança assim: quando eu for roubar, eu te aviso. E a gente precisa pautar as coisas por a gente ser negro também. Porque se a gente fica nessa de somos todos humanos, a gente não pauta as coisas que são importantes pra gente como negro. Então a gente precisa sempre falar: isso acontece porque eu sou negra. Isso não acontece porque eu sou um ser humano. Isso só acontece comigo porque eu sou negra. É isso que eu ia falar. Quando a gente fala que nós somos todos iguais, a gente invisibiliza todas as problemáticas raciais que são aplicadas na sociedade. Então, a gente precisa, na verdade, reconhecer que essas problemáticas existem. Você, no lugar onde você ocupa, trabalha, não sei, a maioria das pessoas lá é branca? Ah, não? Qual é a porcentagem? Onde você trabalha? Defina. Para mim, eu não consigo ver uma questão de branco ou negro, porque eu não acho que existe mais negro, mais branco, menos branco. Não, entendeu? mas Eu Você vejo a trabalha na pessoa. onde? Vamos fazer essa Eu pergunta. trabalho com empreendedorismo social. Ah, legal. Entendi. E tem lá muita gente negra. Assim, muita mesmo. Assim, Sabe, tipo negro. Sabe o negro? tipo negro, sabe? Deixa, Tipo, a gente falando, aqui, pra ó. mim não existe esse A gente- mais negro, tipo, Não, mas- menos mas- negro, mas- sabe? mas- Eu não vejo dessa Bom, forma. Isso é um problema. A gente vai voltar então nesse ponto, porque tem uma galera, por exemplo, tem o Wallace que desde da mesa anterior queria fazer pergunta e ficou aqui tranquilinho. Então vamos lá, Wallace. Oi. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Wallace. Primeiramente, eu queria expor a minha opinião. Povo lindo, essa mistura linda aqui de pessoas brancas e negras, cara, isso. E para mim é um privilégio estar aqui e poder falar. Eu vou ser bem breve. Até no debate anterior, existiu um assunto que foi levantado, questão de atividades que são elaboradas para negros. Inclusive teve um senhor que falou que ele branco chegou num movimento onde só tinha negros e ele foi discriminado. De certa forma, essas atividades que são desenvolvidas para negros, quando o negro ele chega lá em cima no topo, ele faz algo voltado para os negros. Até que ponto vale a pena você chegar e puxar os negros por conta de você ver a dificuldade, você manter essa distinção de brancos e negros, e aí isso continua sustentando a questão da diferença racial. E até que ponto vale a pena você investir em atividades que mostrem a diferença, por exemplo, comerciais, onde você vê negros e brancos, e que fazem as pessoas pensar, mudar o comportamento e a forma de pensar que os brancos e os negros precisam ser vistos da mesma forma. Bom, vamos partir do princípio que, assim, a televisão, as grandes empresas, os lugares que são vistos na sociedade como, sei lá, classe média, enfim, esses lugares são extremamente brancos e ninguém questiona eles, tá ligado? Tipo, você pode entrar num restaurante e você dá uma olhada em volta e vai ter muito mais pessoas brancas do que negras. Você olha os comerciais e vão ter muito mais pessoas brancas do que negras. Num país que praticamente 60% da população é negra. Isso nunca é questionado porque isso é colocado como normal.
E aí, quando a gente resolve fazer alguma coisa por nós mesmos, a gente é colocado como se a gente fosse racista. Tem alguma coisa errada aí. Obrigada. Eu acho que... assim, eu vou contar a história de duas pessoas, tá? Uma é uma menina negra que foi privilegiada de alguma forma, os pais estudaram. Ela estudou num colégio particular a vida inteira, fez faculdade, era contra a cota, tipo, em universidade e etc e tal. E só frequentava ambiente de branco e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que essa menina fazia isso, ela também ia nesses ambientes, de alguma forma ela sentia que ela incomodava de estar ali. Os olhares que você recebe quando você está num ambiente que, teoricamente, é pra gente que tem dinheiro, e gente que tem dinheiro, teoricamente, é branco, é muito diferente. E aí, essa menina que cresceu nessa realidade, encontrou com uma menina que morou na favela, nasceu na favela, cresceu na favela, com violência, com tudo mais, que também era negra e, tipo, não tinha voz e também incomodava. Então, assim... E aí essas duas meninas se encontraram. No caso, é a minha realidade e a realidade da Carol. Tipo, eu só fui tomar consciência, assim, digo 100%, mas assim, a maioria da minha consciência, principalmente em relação à minha negritude, ela veio depois dos meus 18 anos. Porque durante 18 anos da minha vida, eu estudei num colégio branco, eu não tinha referências históricas, as referências negras que eu tinha eram da minha família. Era da minha família e depois, sei lá, uma Thaís Araújo que fez Chica da Silva na novela. E depois as minhas referências, elas passaram a ser gringas, tipo Destiny's Child, Beyoncé, TLC, porque eu não tinha referências aqui. Então, assim, o problema, eu acho que quando a gente fala que somos todos iguais, você gosta de chocolate ou você gosta de doce de leite? Entende? Cada um tem... é muito individual. Eu sou negra e a gente tem coisas iguais, eu e a Carol, mas, ao mesmo tempo, nós somos indivíduos diferentes. Esse discurso de virar e falar somos todos iguais, não somos. Somos todos diferentes. O que a gente precisa entender é eu preciso respeitar a diferença dela. Esse é o discurso. Não é somos iguais, somos diferentes e eu respeito o limite, eu respeito o que ela é. Tipo, o meu limite, ele acaba onde o limite dela começa. Se ela deixa eu falar alguma coisa com ela, se pra mim e a Carol eu falo, Carol, pretinha, e ela acha ok isso, ok. Se uma amiga branca dela chama ela de pretinha, ok. Se um cara na rua que nunca me viu me chamar de pretinha, eu vou ficar puta pra caralho. Que liberdade que eu te dei para fazer isso. E isso perpassa não só o movimento negro, mas principalmente as mulheres. A gente está falando aqui, eu não sou igual a você. Eu não tive os mesmos privilégios, né? Nem porque eu sou negra, eu sou mulher. Bem-vindo. Então, as coisas que acontecem a mim, se eu sair aqui de shortinho agora e for nessa avenida, vai ter um tanto de carro buzinando para mim e eles nunca fizeram isso, provavelmente, para você. Isso é diferença. Galera, sempre mais alto, mais alto. Uhul! Vamos sair todo mundo sem voz daqui hoje. Fábio, Cássio, Fábio. Não, é só rapidinho, o gancho que ela falou, essa coisa da gente, somos todos iguais. A gente, às vezes, quando você está no lugar de elite ou você é branco, você desconhece dos números negros também. A gente não sabe que a maioria, que existe assassinato das mulheres negras. Enquanto caiu o número de assassinatos de mulheres brancas, aumentou das mulheres negras em 54%. Se a gente ficar considerando que somos todos iguais, a gente não vai olhar por que as mulheres negras estão sendo assassinadas. A gente vai pensar que ninguém está morrendo. A gente vai desconhecer que um menino da favela está sendo assassinado somente por ele ser um menino preto, que está carregando bolinha de gude na mão. Então, assim, a gente não é igual. A gente tem que observar as pautas negras, porque a gente não é igual. É isso. Só uma coisa. O único problema que eu posso ter com um homem branco é o que você acabou de fazer aqui. E eu vou te explicar por quê. Eu acho que... Eu não chego pro meu amigo judeu, sei lá, pro Fernando Wozniak Steller. Ele é meu amigo desde que eu tenho 6 anos de idade. Eu tenho 41. E eu não discuto com o Fernando quando ele fala que alguém foi antissemita com ele. Eu não falo pra ele o que é racismo pra ele. Ninguém tem o direito de falar pra quem tá sofrendo qual é a dor que ele tem. Isso não existe, não tem como. E a segunda coisa é que eu não gosto da palavra diversidade. O que faz mais sentido é inclusão. E mesmo na inclusão, eu sendo publicitário, eu estudei publicidade. Se eu tenho que ficar olhando no comercial de fralda, até aparecer o bebê negro para falar, beleza, a gente foi
incluído, se eu tenho que fazer isso, não é inclusão porra nenhuma, não é diversidade porra nenhuma. A gente tem que parar com isso. Enquanto humano, você não pode dizer, quando você está com dor, você não consegue explicar a sua dor para o outro. Você vai a um médico, mas a dor é sua. Então você também tem a sua experiência dentro do seu corpo, você passa por aquele processo e fala, tá doendo o dedão. E a dor é sua. Então você não pode falar para a dor do outro se é dor ou não é. Não existe isso. Isso não pode, tá errado. Isso precisa terminar. É isso. Gente, eu faria barulho lá em cima. Eu faria mais. Vamos lá. Por favor. Aí a gente tem mais pergunta aqui. Boa tarde, gente. Eu queria falar sobre essa coisa de aparência, né? Eu sou uma menina que recentemente eu me auto-li como negra de pele clara, graças a Nathalie, maravilhosa do Afros em Afins. E eu era uma pessoa que eu tinha cabelo liso loiro, que eu queria parecer a Beyoncé. Comecei a transição e eu falei, vou colocar a trança. Eu trabalho numa empresa da Zona Sul, no Itaim Bibi. E eu tive o seguinte medo, depois que eu coloquei a trança. Será que os meus superiores, o meu chefe vai mandar eu tirar? Gente, foi minha realidade. Eu tive medo. Imagina o que tava, assim, o que passou pela toda a minha vivência da minha vida para eu ter medo de colocar trança. Por ser uma coisa que é de origem negra. Entendeu? Aí cheguei, todo mundo me elogiou. Ótimo, tô bonita, pensei. Depois veio na minha cabeça, será que se porventura um dia eu quiser sair da minha empresa, assim, com essa trança, eu vou arranjar emprego em qualquer lugar? Por eu estar com trança? Eu vou arranjar emprego neste local, no Itaim Bibi? Gente, é a nossa realidade, não é assim fácil. Se você... ela tá do meu lado, ela deve saber também. Se você assume uma personalidade, um black, você quer ter esse black rosa ou loiro mais claro, você... toma o teu empoderamento, porque você se identifica assim, mas você não vai ter uma posição de empregabilidade se você manter assim. Já vi vários relatos de meninas com cabelo afro de não conseguir emprego, de a pessoa pegar seu currículo, nem ler e falar pra você, você não se encaixa. É meu medo de sair da minha empresa e não arranjar emprego porque eu me identifico como negra e quero ter meus traços negros. É só uma ressalva, não tenho nenhuma pergunta para vocês são maravilhosas, tenho como inspiração e é isso. Boa tarde, meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos e recentemente eu comecei a me assumir e reconhecer a realidade no qual eu vivo, porque eu sempre tentei fugir. Eu tenho cabelo black, eu tô de trança, um 4C bem pesadão mesmo, e teve uma vez que teve um evento de consciência negra na minha escola e eu decidi levantar o black mesmo, com pente garfo, deixar ele certinho, simétrico e tal. E eu moro longe da minha escola, cerca de 40 minutos eu tenho que pegar um ônibus. E eu levantei meu cabelo, eu olhei pro espelho e falei, caraca, maluco, tá muito lindo, meu Deus. E só que quando eu fui sair na rua, sabe assim, a gravidade aumentou e eu me senti tão pequena, tipo, meu Deus, eu quero voltar pro meu quarto agora. Aí eu fui pro ponto de ônibus pra pegar ônibus pra ir pra escola e eu fiquei na ponta da calçada e o pessoal atrás de mim, eu sentia todos os olhos. Eu moro na cidade do interior do Rio e a galera lá é tipo muito padrãozinha, era tudo normativo. E eu não olhava pra trás, eu não olhava pro lado e pensava, nossa, meu Deus, eu tô sentindo uma metralharem as minhas costas. E teve uma mulher que ela parou assim, ela mora na minha rua, ela chegou pra mim e falou assim, nossa! Ela veio tocar no meu cabelo, eu segurei a mão dela. Ela falou assim, nossa, você radicalizou mesmo, né? Senhora, é meu cabelo mesmo, natural, que isso? Porque ela morava, sempre conviveu comigo, eu não assumia o meu crespo, era alisava. E eu parei pra ver como você se assumir é uma atitude de radicalizar, entendeu?
Eu não acho que é uma atitude de radicalizar, eu estou me assumindo a minha naturalidade. Só que a sociedade oprime tanto o negro que quando você se assume, você está radicalizando. Eu fico assim, gente, meu cabelo, moça, me dá licença. Radicalizando você, vim que querer tocar no meu black, que eu levei 2 horas para levantar. E outra coisa que eu queria falar também é em relação a quando você perguntou para ela a quantidade de pessoas negras que existem na sua empresa. Desculpa a expressão, mas quando eu vejo brancos tentando, tipo, não, é isso aí, igualdade, todo mundo, somos todos iguais, humanos, é isso aí. Eu fico assim, ok, que bom que você tem um bom coração, obrigada por você estar aqui, né, querendo, né, dar esse apoio, mas tem que ser realista. Na minha escola, eu estudo numa escola de estudo federal, e todo dia eu paro para contar no dedo a quantidade de negros da minha sala, a quantidade de negros da gestão, que é 0, a quantidade de negros de pessoas que estão no comando. E quando eu paro para ver a quantidade de negros que tem na área da limpeza, eu fico... Cadê a igualdade? Somos todos humanos. Eu passo na rua, eu fico contando a quantidade de garis que são negros, mulheres são negras. Eu nunca vi uma mulher negra, branca, de cabelo loiro, varrendo rua. Por quê? Branco não aceita se submeter a isso. Então você tem que ser muito realista quando você parar para contar quantidade de negros numa empresa. Não tem essa de somos todos iguais, eu não vejo mais negro, mais branco. Tem sim. E quando eu, enquanto mulher negra, de pele de tom claro, que eu sei que eu tenho mais privilégios do que uma mulher de tom de pele mais escuro, e isso eu vejo porque minha mãe é assim, a quantidade de privilégios que eu tenho por ser de tom de pele mais claro, meu nariz é fino, e a minha mãe é preta mesmo, retinta, e eu vejo a diferença de olhares, me chamam de negra de alma branca, então você fica tipo assim... Gente, a realidade não é essa, não tem essa de somos todos iguais. E eu abaixo a cabeça para ouvir uma mulher de tom de pele negra mais escuro do que eu, assim como o branco tem que parar pra tipo assim, não tem essa de somos todos iguais, vamos respeitar e falar assim, eu sei, tá foda, tá difícil, e eu só tô aqui para poder respeitar a pauta negra. Não existe essa de igualdade, somos todos humanos. Então você vai parar agora na tua empresa, você vai contar, principalmente os superiores, você vai ver, não vai ter negro, não vai ter negro. E outra, para finalizar, eu queria, né, deixar um oi, meu nome é Isabela, eu amo você, Miss Carol. Obrigada. Dando continuidade aqui. Eu tô te chamando também, Isabela. Posso fazer um adendo rapidinho? Só um segundinho. Dando continuidade aqui ao espaço de discussão, de debate. A menina que fez essa colocação, que ela fez a réplica, ela pediu uma tréplica. Então é importante a gente fazer as ideias circulares. Você gostaria de falar? Sim, como eu fui tocada diretamente, citada diretamente, eu gostaria de falar. Eu não disse que somos todos iguais. Eu disse que nós vendemos a mesma causa, que é contra o preconceito. 2, eu já vi mulheres brancas de cabelo loiro, esticadinho, trabalhando na rua. 3, um dos projetos que eu trabalho é dentro de um instituto federal, e lá uma das pautas que a gente tem é por que tem tanta política pública para inserir o negro dentro das cotas, mas não tem para acompanhar o negro dentro da universidade. E aí a gente está fazendo um projeto justamente para isso, para acompanhar essa trajetória do estudante dentro da universidade. Por que a saída desses estudantes é tão grande? Por que eles saem? Porque eles não conseguem concluir o curso. E a gente está buscando justamente entender isso para a gente levar lá para cima. Porque não é só colocar dentro da universidade, não é só garantir a cota. Você tem que acompanhar o curso todo dele lá dentro, para na hora que ele sair, ele ter esse empoderamento. Então, quando eu digo lutamos pela mesma causa, eu não estou dizendo que um é mais que o outro, não. Eu estou dizendo que é uma questão de respeito. Não tem mais essa de, tem que ter espaço. Não, é respeito. Tem que exigir respeito e tem que respeitar e ponto. Não tem essa de ficar brigando. Eu não estou dizendo que... Isso não é um favor que eu faço. É um dever meu fazer isso, não é um favor. Então, quando coloca, o branco, muito obrigado por estar aqui. Não é um favor. É um dever do cidadão fazer isso. Por que tem que ser? Está errado? Então, a gente tem que acompanhar lá de baixo até em cima. Por que a criança que está lá na periferia não é acompanhada desde o início? A gente tem que pedir...
política pública desde o ensino básico, entendeu? Não é um favor. Então, quando você fala assim, muito obrigado, não é muito obrigado, não. É um dever e todo mundo tem que cobrar de todo mundo, entendeu? Ok, obrigado. Eu só ia fazer o adendo da questão do cabelo. Posso fazer? Eu vou embora daqui a pouco, gente. Vai dar tudo certo. Esse lance, como a branquitude acha que o corpo negro ele foi tão objetificado que quando a gente sai na rua, as pessoas acham que elas têm o direito de tocar na gente sem pedir permissão. E isso é uma coisa que acontece assim com todo mundo, tipo, com as pessoas de bom coração e as não. É verdade, porque assim, uma vez eu fiz trança, que já aconteceu várias vezes, mas essa vez foi especial. Eu fiz trança. No dia, eu fui no bar com a minha amiga. Tava andando ali na Praça Roosevelt, porque eu sou rolezeira, como diria MC Linda Quebrada, eu sou rolezeira. E aí, uma pessoa teve a coragem de puxar minha trança. Quem faz trança sabe que dói pra cacete. E no mesmo dia, eu fiz uma trança babadeira até aqui, querida. A pessoa teve coragem de puxar o meu cabelo e falar, nossa, você tá linda. Eu virei na hora e falei, tira a mão do meu cabelo agora. Ai, você não sabe receber um elogio. Gente, elogio. A pessoa puxou o meu cabelo, que já estava dolorido. Mas assim, eu só queria dizer que o corpo negro ele é tão objetificado e assim, e tão excluído do todo da sociedade que as pessoas realmente acham que a gente está ali como exposição, como um fetiche, como um zoológico. E a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para servir as pessoas para o seu bel prazer, tá ligado? Trabalho com entretenimento, sim, mas não é esse tipo de coisa, tá ligado? Então, acho que é legal a gente pensar, porque isso é uma parada que acontece diariamente com a gente, de diferentes formas. Mas essa do cabelo me fez lembrar e eu queria falar. Bom. Legal, a gente tem uma pergunta aqui, ansiosa, já esperando bastante tempo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elvis. Só para complementar, mas eu tenho uma pergunta. Eu acho que todos somos diferentes, sim, mas somos todos respeitáveis. Por exemplo, eu vou na Liberdade, que é um bairro totalmente chinês e tal, eu me sinto diferente de lá. Japonês, perfeito. E eu me sinto diferente de lá. Mas eles me respeitam, então somos todos diferentes, mas respeitáveis, tá? A minha pergunta é que eu vejo muitas pautas, música, resistência, arte, resistência negra e tudo mais. Mas eu acho que falta um pouco do discurso de empresários negros. Bom, eu conheço, na verdade eu só conheço um, que é o Edivan Costa da SED. Então, justamente, e aí eu vi você, ela, vocês, eu vejo outras áreas que poderiam ser comentadas, mas eu não vejo pauta sobre. Como que é esse empoderamento? Se vocês conhecem movimentos que empoderam, eu sei que cultura e arte são muito importantes, mas as outras áreas, sabe? Que nem ela está falando ali de pesquisador, eu acho muito legal, mas eu vejo muito pouco nos negros. E eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Chegar lá em cima e montar uma empresa para negros, então, saca? E ia mais. A gente está fazendo pra caralho aquelas. Eu, ano passado, eu vim aqui em São Paulo para produzir uma festa e eu fui num TEDx que era só de mulheres negras fodas. Era só para mulher e mulheres negras. E dentro, assim, além de ter pessoas igual, por exemplo, Eliane Dias, que é empresária e, tipo, produtora do Racionais, MC, Bugnipe, então ela manda naqueles caras todos lá e, tipo, coloca ordem na casa. Ela é uma dessas pessoas que, pra mim, por exemplo, é referência. Eu conheci uma menina que ela tem... Agora ela tem 22 anos, ela chama Monique. Monique é velha. Monique, todo mundo conhece Monique. Quem é do movimento negro conhece Monique. Ela é uma menina que tem um projeto que chama Desabafo Social. E ela começou assim, novinha, com uns 16 anos. Ela tem, tipo assim, 70 projetos diferentes, todos contemplando ou de alguma forma auxiliando empreendedorismo negro em regiões de periferia, principalmente na Bahia, Salvador, de onde ela é. Então, assim, existem pautas, mas é isso, não chega ao grande público, porque a gente, teoricamente, a gente se organiza aqui, ali, mas agora que a gente está chegando numa faceta que as pessoas têm curiosidade, pô, estão fazendo um projeto, vamos levar para a TV e tal, e assim que
amplia, né? Mas até então a gente não tinha essa voz. Agora a gente também tem artistas que levam, expandem isso de alguma forma, e esses projetos e essas iniciativas estão chegando em outras pessoas. Então, assim, existe, só que às vezes não tem espaço. E o bom, na verdade, é porque aqui hoje a gente está falando, né, de um painel de música e entretenimento, e tem pessoas que geralmente, né, são apenas artistas, né, cantores, mas aí você fica sabendo, por exemplo, que tem esse tipo de iniciativa. Então, acaba que o entretenimento é uma forma de iniciar essa conversa e de mostrar isso para outras pessoas. Acho que é isso. É porque, eu não sei se a gente que falou antes, a gente faz esse movimento de puxar. E eu acho que uma coisa que talvez, e é muito importante a gente estar aqui nesse espaço tão branco, é importante porque muitas vezes essas coisas não chegam às pessoas brancas e ficam, a gente sabe. Então eu aconselho a vocês que estão aqui, que estão num lugar que é um lugar de curiosidade, procurar, saber, porque a gente está fazendo sim. A gente está fazendo além da arte, além do entretenimento, a gente está fazendo movimentos de empreendedorismo negro de outros vários setores. E às vezes isso não chega para os brancos. Então, já que a gente está aqui na Campus Party, eu convido vocês que são tão curiosos e estão aqui a procurar também. Porque a gente não é todo dia que a gente está aqui nesse meio. Então, eu acho importante dar uma pesquisada para saber mais. Legal. Na internet tem tudo, viu, gente? Pode dar uma pesquisada, dar uma googada, que vai achar. A gente tem uma pergunta aqui no canto, por favor. Boa tarde, aqui. Meu nome, Gira. Meu nome é Tainá, eu sou do Rio de Janeiro, do coletivo Meninas Black Power. E eu queria, assim, a minha fala é direcionada para vocês duas. E não é uma pergunta, na verdade, eu tô aqui só para agradecer a vocês duas, porque a imagem de vocês duas é muito poderosa. Nós fazemos um trabalho em escolas no Rio de Janeiro, e a gente faz trabalho em escolas públicas, ou seja, o nosso discurso é voltado para meninas negras. E quando a gente entra e a gente fala sobre o ensino da história, o que tem na letra da música da Carol, e quando a gente fala de você e da sua estética, porque a gente entra nas escolas levando imagem e imagens poderosas. Não sei se vocês têm ideia da transformação que vocês fazem na vida das meninas. Semana passada eu tive a honra de estar num evento da ONU, que era para 25 meninas líderes de vilas olímpicas do Rio de Janeiro. E quando elas viram a minha imagem como tradutora, elas falaram, é possível? Eu falei, é possível. E aí depois eu fui apresentando cada mulher negra que tem um mínimo destaque, e aí elas viram o tanto que isso é importante e o tanto que elas podem alcançar, né? Eu costumo falar que eu sou amiga da Tássia, sou amiga da Carol, sou amiga da Carol Conká, eu sou amiga de todas vocês, porque eu me sinto, né? E eu me sinto representada, e isso muda a vida dessas meninas que sentam, choram e falam, eu posso, sabe? Essa música que eu escuto, amanhã eu posso fazer também. Essa imagem que eu tenho hoje, amanhã eu posso ter também. Então, obrigada por serem tão transformadoras, por transformarem minha vida e me ajudarem a transformar a vida de outras meninas pretas. Bacana, agora a gente tem uma pergunta aqui que já estava esperando, por favor. Primeiramente, meu nome é Antônio, boa tarde. Eu tive um problema quando eu era criança, eu era dislexo. Na verdade eu sou, não existe essa coisa de era dislexo. Meu pai sempre me deu muitos livros. Entre os muitos livros que ele me deu 3 bibliografias do Nelson Mandela. E numa parte que eu mais adorava do Nelson Mandela, teve um filme que chamava Invictus, Conquistando o Inimigo. Aí nessa parte do filme, dos livros, ele sempre fazia um questionamento quando as pessoas perguntavam a ele por que você deu a mão e abraçou o policial que te prendeu e bateu na tua filha e na tua mãe. Na tua filha e na sua esposa. Aí ele falou assim, precisamos quebrar esse ciclo, senão esse ciclo vai nos destruir. Essa é um questionamento que eu faço a vocês.
como quebrar esse ciclo de racismo, de ódio entre relação aos brancos, que começaram superiores aos negros. Os negros, de tanto apanharem, alguns negros também começaram a gerar preconceito com os brancos. Como quebrar esse ciclo? Fazer vocês negros e vocês brancos, para muitas pessoas que têm esses preconceitos entre um e outro, tratar a gente não como, eu sou branco, você é preto. Não, a gente é irmão. Primeira coisa que eu vou falar. De novo, a gente precisa reconhecer que existe um erro histórico que não foi reparado. Aqui no Brasil, estou falando localmente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que aqui a gente já está quebrando bastante coisa. Isso que está acontecendo aqui, independente da visão de cada um, a gente já está quebrando. Na verdade, a gente pode ir mais longe. Eu não sei onde você mora e eu não sei como é a sua vida, mas eu posso te falar um pouco sobre a minha. Eu moro num prédio pequeno de 8 apartamentos. Até hoje, nenhum vizinho sabe que eu sou dono do apartamento que eu moro, porque eu nunca contei para eles. Eles acham que eu pago aluguel. Na cabeça deles, eu sou o único que paga aluguel. E é um prédio pequeno, então não tem elevador. E existem 3 vizinhos que não me cumprimentam. Mas aí chegou uma caixa de tênis, aí a pessoa da empresa me ligou e falou assim, essa caixa já foi entregue. E eu tive que ir até a casa do vizinho que não me cumprimenta para pegar a caixa de tênis, porque ele tinha pego. E eu não briguei com ele. Então essa história do abraço simbólico e do aperto de mão simbólico é todo dia, para todos os lados. Mas é necessário que o branco olhe e fale, putz, mano, não fui eu, mas alguém pisou na bola e eu vou pagar por isso. E uma das coisas que ninguém lembra é que com o racismo e com qualquer tipo de preconceito, todo mundo está pagando a conta. Não é só o negro. O preço mais alto é sim do negro, mas está todo mundo pagando. O fato de você perguntar isso significa que você já está você já está fora desse... Você já quebrou o ciclo. Fica tranquilo. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que elas vão dizer. A gente, quando sofre racismo, a gente está no processo de luto, sempre. O luto nunca acaba porque o racismo não acaba. E eu não sei se vocês conhecem as fases do luto, mas a gente tem 12 fases de luto. Para mim, cada pessoa negra está numa fase do luto. Então, tem pessoa negra que está na raiva. E eu acho que cabe às pessoas respeitar essa raiva. Porque todo dia você sofre um racismo. Todo dia alguma coisa. A gente que está aqui, talvez a gente esteja na fase da aceitação. Eu acho tranquilo, às vezes, conversar. Eu fico cansada, às vezes. Porque às vezes vem no meu inbox falar, mas eu acho que lá vou eu falar com o branco de novo. Lá vou eu ajudar essa pessoa. Meu Deus, estou cansada. Mas assim, normalmente, a gente, como a gente está aqui falando para vocês, a gente está numa fase que a gente tem nossas dores, sabe? Eu faço terapia, eu aconselho a toda pessoa negra a fazer terapia. Então, assim, eu tenho lá minhas dores e tudo bem, então eu consigo conversar. Eu não tenho raiva. Mas tem mulher negra que tem raiva. E ela tem no direito dela de ter raiva, sim. Porque o que a gente sofreu, imagina você estar na sua casa, deitado, vem alguém, te tira da tua casa, te tira da tua família, te tira para um lugar para você trabalhar. Você não conhece nada, você não fala a língua, você não conhece ninguém. Muitas mulheres negras foram estupradas, mortas. E aí? Apagam tua história e aí a gente tem que ficar sorrindo? Então, assim, eu entendo que tem mulher negra que não vai fazer isso, tem homem negro que não vai fazer isso, mas tem gente que vai. E legal, e aí a gente consegue, essas pessoas trazem essas pautas para os brancos, mas vamos respeitar quem está com raiva, sabe? Eu acho que é essencial respeitar a raiva. Eu acho que é legal pensar uma coisa. Quando a gente fala, pelo menos eu acho que você também, quando a gente fala branco, as pessoas veem como um xingamento, né? Que você está falando branco, branco, branco. Mas a gente está falando de uma pessoa privilegiada na sociedade. E ela é branca, entendeu? Porque existe uma pirâmide que mostra isso, sabe? É o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra lá embaixo, sofrendo todas as opressões. E tem todos os seus recortes. Então, quando a gente fala o branco, a gente está falando de uma pessoa que tem privilégio na sociedade. Não leve como um xingamento, é uma realidade. Não é e reconhecer esses privilégios é parte para transformar o meio que você está inserido, sabe? Porque, assim, não é uma briga de escola. O racismo não é uma briga de escola que a gente vai dar a mão um pro outro. Tipo, tem gente morrendo, tá ligado? Existem pessoas que são assassinadas pela mão do Estado. E essa mão eu não vou apertar.
Entendeu? Eu não vou abraçar a mão do Estado, a mão da polícia que mata e assassina os nossos jovens negros todos os dias. Eu não vou abraçar essa mão de jeito nenhum. Só um adendo. Tem uma coisa muito engraçada. Eu estava conversando com um amigo semana passada e ele me lembrou de algo que eu não lembrava fazia algum tempo. Mas o homem branco decidiu ser chamado de branco. O homem negro não. Então, quando você fala negro, você está falando objeto de cor preta em latim. Tá errado, eu não sou mais objeto. Me transformaram num objeto durante o que aconteceu. Então, eu não sou um objeto de cor preta. E eu também não escolhi ser chamado de negro, de preto, ou afro-brasileiro, ou... Foi um homem branco que disse como eu deveria ser visto, o africanoide, o caucasoide falou como é que era, porque os primeiros cientistas dizem que eram, né? Então, assim, é muito difícil para os negros. Se até o jeito que o termo que é usado para dizer quem você é perante a sociedade não foi você que inventou. Pensa nisso. É difícil, e é todo dia e não tem pausa. E meu avô de 94 anos que foi embora, a vida dele foi difícil. A minha vai ser, da minha filha deve ser um pouco menos. Eu acredito nisso porque meu avô falou que a minha foi um pouco menos difícil que a dele. Então foi melhor para minha mãe e para meu pai, um pouquinho melhor para mim, um pouquinho melhor para minha filha. Mas isso significa que nem todas as paredes vão ser derrubadas instantaneamente. Então tem essa coisa simples de homem preto, negro, que seja, não foi o homem negro que não foi. Você está entendendo? Eu estou usando o termo que não é meu para falar quem eu sou. É ridículo isso. Entendeu? A gente tem que pensar nisso também. A gente tem mais uma pergunta aqui no canto, por favor. Opa, meu nome é Ismael. A pergunta que eu tenho é mais sobre o processo de embranquecimento, que eu acho que vários de nós, apesar de eu me considerar um negro de pele bem clara, mas o cabelo e o nariz não me deixam mentir, que a gente passa. Eu queria entender, vocês, por exemplo, a Carol e a Ana têm uma simbiose muito legal entre duas mulheres negras. Tássia falou que tem uma equipe de mulheres negras, mas vários dos negros e negras de destaque no Brasil não abordam isso. Vários cantores que têm sucesso mainstream não usam esse espaço para falar de negritude. A gente falou, por exemplo, da Beyoncé, que usou isso. Eu queria entender como a gente pode, ao subir na sociedade, não se isolar e conseguir combater esse processo de embranquecimento, que os pretos que têm sucesso, que estão na classe média, se reconheçam como pretos, se digam pretos. Pelo menos para mim esse foi um processo que demorou muito. Eu só fui deixar de raspar meu cabelo há 3 anos. Então eu queria entender se vocês fazem isso, como vocês apoiam isso nos círculos que vocês estão inseridos. Assim. Eu vou aproveitar e vou pedir que na resposta, nessa leva de resposta com relação ao que ele falou, já faça aquela consideração final, por favor, porque a gente vai ter que encerrar em função de tempo. Assim, ó, eu dou uma voltinha assim, fico maravilhado, emocionado com tantas as pessoas que estão aqui compartilhando isso. É uma discussão muito importante. Como vocês falaram, são fronteiras que estão se cruzando aqui, e acho que aqueles que estão em posição privilegiada têm que abrir bem o ouvido e tentar entender. Então fique à vontade para as respostas e para as considerações finais, por favor. Então, o meu caso e da Carol foi muito de sorte, assim. Porque antes da gente começar a trabalhar junto, ela só tinha homens. A equipe da Carol, tipo assim, a gente tem 2 bailarinos, DJ, tipo motorista, às vezes segurança, tal. Todos homens. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela, tirando ela, eu comecei a ser a primeira mulher na equipe. E foi muito difícil, porque a Carol, ela tem esse gênio, já se impõe e tal. E eu sou uma pessoa, tipo assim, oi, tudo bem? Tipo, super simpática e com jeitinho de menininha. E aí a Carol, no dia que eu entrei, ela virou e falou: Ana, olha, o negócio é o seguinte, homem só te respeita quando você fala muito grosso com eles, quando você fala de igual para igual. E esse igual para igual, para ela, era ter uma atitude mais masculina, assim. E foi engraçado que, de alguma forma, isso ainda faz sentido. E eu fico triste disso fazer sentido, mas faz.
E então isso foi uma sorte, assim, a gente começar a trabalhar junto. E eu acho que quando a gente começou o trabalho, assim, essa parceria, eu comecei a perceber o quanto a Carol era importante, como esse modelo, né, ter essa representatividade para as meninas. E de alguma forma eu falei, caralho, é isso, eu preciso ampliar isso de alguma forma. A gente não podia apenas que a Carol fosse uma representante, né, tipo, uma mulher preta, gorda e tudo mais, e tipo, não cantar ou não se expressar de alguma forma a mais, que fosse além. E Não Foi Cabral, 100% feminista, Delação Premiada, esse tipo de música começou a partir disso. A partir do momento que eu, de alguma forma, virei para Carol e várias pessoas falavam que ela podia cantar o que ela quisesse, porque ela achava que ela só podia... Ah, não, Ana, meus fãs só gostam de putaria, só de funk, então eu vou cantar só isso, mas funk e putaria. E ela foi entendendo que ela tinha liberdades, que ela podia usar, que ela podia cantar outras coisas, e aí a gente percebeu que o nosso trabalho vai muito além do entretenimento. É conhecimento, é meio que até é como se fosse um terapeuta também, sabe? Você ter uma pessoa, você que é uma mulher negra e não tinha uma representação, passar a ter representações na TV, no rádio e etc., tipo, isso te muda. Então, assim, a gente começou a perceber isso. Eu acho que hoje, aliás, eu tenho quase certeza que talvez o trabalho da Carol não fosse exatamente esse trabalho se nós duas não fôssemos mulheres negras e na verdade, mulheres, assim, mais do que tudo. Então, cara, é muito isso, assim, ele tava falando de meio que apertar a mão e tudo mais, e eu entendo que em um dado momento, daqui a muitos anos, eu espero que, tipo, não tenha essas diferenças, que realmente a gente possa comungar e etc e tal, que tipo assim, é uma utopia. Mas, enquanto isso é uma realidade, quando negros se juntam aqui e estão falando, e às vezes alguém toma uma opinião diferente e a gente vai meio que pro ataque, assim, entre aspas, é porque agora que a gente está se juntando, agora que a gente está se reconhecendo, agora que a gente está se entendendo. Então, tipo, eu agora entendo que eu tenho uma voz e quando for uma coisa que eu não concordo, eu vou falar. Porque a minha avó não falava, minha mãe fala, mas, tipo assim, não falava tanto quanto eu. Então, tipo assim, onde que começou esse processo? Igual ela falou, as pessoas foram arrastadas, vieram pra cá, e eu acho que pior do que ter um termo, na verdade, o que mais me dói, eu acho, de ser negra hoje, existe o termo, né, que é o negro e tal, que eles dão pra gente, mas o que mais me dói é, tipo assim, eu tenho um namorado e eu namoro uma pessoa branca, tipo assim, isso às vezes já é um bafafá, mas ele tem dupla nacionalidade, e ele é italiano. E ele tem um sobrenome, que é Giusti e Manfrinato, e vem da Itália. O meu sobrenome é Teixeira Paulino. Não é o sobrenome que os meus ancestrais vieram com ele. E isso me dói. Não saber de onde você vem. Isso me dói muito. Eu só queria fazer uma fala rapidinho aqui. A gente fez a palestra anterior, né, Ismael? E a gente falou muito disso, assim, enquanto o negro não conseguir formar um capital social negro, vai ser difícil mesmo. E essa é a nossa luta nesse momento, para evoluir um pouco essa discussão, conseguir construir essa rede. E é muito louco, assim, eu vejo aqui, que assim, muita gente já fala, isso é uma panela. Então a gente quer fazer uma panela com todos os pretos. Se isso é uma panela. Tinha que fazer uma muito grande. O Fábio foi um cara que, olhou a minha banda lá atrás. Foi um cara que viu meu trabalho, ele tava na trama, falou, tem um potencial aqui, os meninos mandam bem. E deu uma chance. Sabe? E aí é muito louco, você vê o mundo girar, tá o Fábio aqui. Sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que é natural. Entre os brancos é natural. Eles não precisam pensar nisso. Porque estudou todo mundo no mesmo colégio, tava todo mundo por ali. E é humano, é humano. Entre os pretos e os brancos, os chineses, a gente olha para quem é parecido com a gente. Isso é científico. E ok. Só que dentro disso, hoje a gente consegue perceber pela ciência que tem um comportamento, um preconceito racial. E assim, o lance hoje em dia é todos nós termos essa consciência que as nossas relações, elas passam por essa negociação.
às vezes muito lá no fundo. Quem é mais bonito, o gordo, o magro, a menina, o menino. Ela passa por isso. E aí é todo mundo ter uma humildade de entender e falar, cara, aonde eu posso deixar esse mundo menos escroto? Agora está no momento dos negros se reconhecerem, se unirem. Em alguns momentos vai ser triste essa negociação, vai ser dura. Outros momentos não. Eu gosto muito da fala da Joana, porque assim, é isso. O Malcolm X, ou mesmo o Mandela, são caras que eles tiveram microfone muito tempo, até eles conseguirem chegar nesse grau de elucidação e de clareza, e para eles não ser tão afetados por esses comentários. Eu tenho certeza que, assim, a metade das besteiras que eu ouço, o Mandela não ouve, nem chega nele, porque ele era o Mandela. Então eu entendo ele ter essa grandeza, conseguir ter essa calma, de conseguir abraçar e entender que é um processo de luta, ainda mais na África do Sul, que teve um apartheid tão claro. No Brasil a gente viveu um sistema muito sofisticado, que só hoje a gente percebe o apartheid. Então assim, enquanto a gente não conseguir se unir, primeiro entre negros e chamar os brancos empáticos. Eu não acho que dá para resolver o racismo sozinho, mas a gente tem que conversar entre a gente e falar, então galera, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui, vamos chamar aquele brother que tá a fim de ouvir. Eu acho que todo mundo que tá aqui ouvindo já tá mostrando, como o Fábio falou, já tá quebrando o ciclo. Cara, você podia estar vendo a porra do drone voar. Não, mas você tá aqui ouvindo um monte de gente que você nunca ouviu. Tá? Então assim... E eu gosto muito do que a menina falou. Não é dando biscoitinho pra branco, não, porque a pessoa entendeu que ela não tá fazendo caridade, que é uma obrigação dela enquanto ser humano. Isso eu acho massa. E eu acho assim, se a gente conseguir realmente evoluir, e eu concordo muito com o que você disse, assim, o plano, o caminho é esse mesmo. A direção é todo mundo ser igual e não precisar discutir essa porra. Só que eu acho que assim, a gente está começando a evoluir agora. Talvez a filha do Fábio vai conseguir já ter uma discussão num nível que é lá na frente. A gente não está discutindo salário, dinheiro, a gente está discutindo a cor da máquina fotográfica da Kodak que funcionava em pele branca, sabe? Tem discussões mais sofisticadas. E a gente nem chegou lá, porque a gente está no começo. Vou parar de falar, senão virou outra palestra. Tá, as suas considerações finais, por favor. Tá. Só vou falar um pouquinho sobre o processo de embranquecimento que ele perguntou. eu não obedeci nada que ele falou pra mim até agora. Não é nada pessoal, eu juro, tá bom? Não, acho que chegar aquele lance do mainstream, né? Tipo, eu não tô no mainstream ainda, não tem como eu dizer. Eu já me perguntaram isso, a Nathalie me perguntou isso no canal dela, inclusive. E eu não sei se eu vou sofrer, tipo, se eu vou chegar até o mainstream e se eu chegar até lá, como vai ser vai isso? Sim, vai. Se eu vou chegar no mainstream! É isso. É verdade, né? Ele tá aqui, ó, tá dando na base aqui. Eu vou sentar com ele depois pra tomar umas aulas. Pronto. Bafo. Mas a questão é que quando as pessoas já estão lá, geralmente elas estão cercadas de pessoas brancas, né? Porque quem tá no mainstream são as pessoas que têm dinheiro, no caso, né? Quem manda, né? Eu tô falando as pessoas que estão mandando e tudo mais. E eu acho que é um processo que acontece naturalmente, né? Pelo meio que você está inserido, né? É bem complexo, na verdade, mas acontece. Bom, a gente está, como o Fábio disse, a gente está hoje com um poder na mão diferente, né? Porque a gente está ditando as tendências, vamos dizer assim, né? Ditando o que o jogo quer. Eu só tenho medo de que eles peguem as nossas coisas, como eles sempre fizeram, e usem a favor deles e deixem a gente de lado. Eu só queria dizer que, assim, conforme as perguntas vão acontecendo, a gente vai colocando, expondo o nosso lado, né, e tudo mais, parece que, assim, que a gente vive numa bolha negra, num grande quilombo, e que a gente não fala com pessoas brancas. Não é verdade. Não é verdade. Eu moro no centro, eu moro no Campos Elíseos, o meu prédio tem um monte de gente branca. Meu prédio é novo, eu ainda não sei se tem outros moradores negros lá. Mas assim, eu tenho amigas brancas, eu tenho amigos brancos. Não, mas isso a gente não pode fazer. Isso não pode fazer. Um sócio meu é judeu e o outro é libanês. Quando ele tá bravo, a gente chama ele de turco, pra ele ficar bravo assim, chama ele de turco. Sacanagem. Sim. Não, é entre amigos. E tem um discurso de ódio aí também, que às vezes circula, que fala, é como se existisse uma maçonaria negra, né? A gente tivesse, Illuminati. Não existe, gente. Não existe. Você viu isso em algum comentário, em algum post. Ó, maçonaria negra ou racismo reverso.
São duas coisas que não existem. Maçonaria negra é candomblé. Só se Vamos for. repetir junto aqui, ó. Eu faço Maçonaria parte. negra. Só se for. Eu sou da maçonaria negra, então. Mas, gente, a gente precisa realmente agora ir terminar. Foi legal. Oi? Faltou o A. Mais alto que o robô. Queria agradecer a galera da TNT. Assim, a gente conseguiu aqui imprimir e trazer temas, pessoas que não são habituais nesse espaço. A Campus Party é um lugar onde você tem 7 mil, para a gente não exagerar, então 7 mil, são 8 mil participantes, 7.900 brancos. Vocês podem olhar em volta e vocês vão perceber isso. E aí eles conseguiram abrir pra gente, trazer outros temas, trazer outras pessoas, falar sobre outras coisas. E isso já é uma porta que a gente conseguiu abrir. E aí espero que a gente consiga abrir outras portas, que vocês estejam com a gente nesse rolê, sempre juntos. Chega de falar, né, na verdade. Eu só queria agradecer as meninas que estão aqui do Islã das Minas. Elas estiveram aqui na quarta-feira, na quinta, na sexta. Foi demais. Foi na quinta, foi na quinta-feira. Então é isso. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Carol? Fábio? Chega. Então vamos lá. Muito obrigado. Agora, sério, vou até subir aqui. Seria massa a gente ter uma salva de palmas que ressoe lá dentro, lá no fundo. Vamos lá, todo mundo, vamos aproveitar. É a última. Vamos mais alto que der, gente. Muito obrigado aí, todo mundo. Vamos pra cima! Obrigado, gente. Vamos lá.